Olá pessoal, meu nome é Lívia Nicolini e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre herança e sexo, heredogramas e aneuploidias. Em muitas espécies a gente tem cromossomos que a gente chama de autossomos, né, que são cromossomos que são iguais nos diferentes sexos genéticos que formam essa espécie, e os cromossomos sexuais, que vai ser um par de cromossomos diferentes e que vai atuar na determinação, uma das coisas que vai fazer é atuar na determinação genética do sexo daquela espécie, tá? Em aulas anteriores sobre DNA, material genético, isso já foi falado. Qualquer coisa é só retornar lá também para relembrar. Na nossa espécie, né, a gente tem o que a gente chama de sistema XXXY, em que a gente tem um cromossomo X e um cromossomo Y, e a combinação deles vai determinar o sexo genético dos indivíduos. Então, indivíduos que são XX vão ser meninas, mulheres, e XY vão ser meninos, né, homens. E a gente tem, então, apesar de serem cromossomos muito diferentes, a gente vai ter regiões que vão permitir o pareamento desses cromossomos na meiose, e aí a gente considera, então, chama esse par de par sexual. Tá? Anteriormente também foi falado sobre o mecanismo de compensação de dose do X. Também é só voltar lá na aula de núcleo. E aí, então, esse par, que é o par sexual, vai atuar na determinação genética do sexo. Então, quando a gente tem um sexo que a gente chama de homogamético, ou seja, que tem dois cromossomos sexuais iguais, esse sexo só vai produzir gametas de um tipo. Então, no nosso caso, quem é XX, que são as mulheres, é o sexo homogamético, só produz gametas X. Quem é o sexo heterogamético, ou seja, que tem um cromossomo sexual de cada tipo, na nossa espécie é o sexo masculino, que é XY, vai produzir os gametas de dois tipos, X e Y. Então, na nossa espécie é o sexo masculino, que é o que determina o nosso sexo genético, XX ou XY, tendo 50% de chance de nascer uma menina ou 50% de chance de nascer um menino. Mas não existe só o sistema XXXY de determinação de sexo. A gente tem também o sistema ZW e o sistema X0. Quais são esses sistemas? Então, aqui a gente tem o XXXY, que é o nosso caso e dos mamíferos, o sexo homogamético é o feminino e o heterogamético é masculino, né? Então, meninos são XY, meninas são XX. O sistema ZW é muito comum em aves. Nesse sistema, a gente tem uma inversão do sexo heterogamético e do sexo homogamético. Nesse caso, o sexo heterogamético é o feminino, então as fêmeas são ZW e elas vão produzir gametas 50% do tipo Z e 50% do tipo W. Então são as fêmeas que determinam o sexo da prole, e o sexo homogamético é masculino, sendo todos os machos ZZ. No sistema X0, que acontece em vários insetos, por exemplo, a gente vai exemplificar aqui o gafanhoto. Os indivíduos vão ter 22 pares de autossomos, né, de cromossomos que são iguais, mas os machos, eles têm somente um cromossomo sexual, que é o X, e as fêmeas têm um par, ela é XX. Então, o que acontece? Esse macho, ele vai produzir gametas com 11 cromossomos e nenhum sexual, e gametas com 11 cromossomos e mais um X. E as fêmeas vão produzir gametas de todos os tipos, 11 cromossomos mais o cromossomo sexual X. Então, quando eu tenho a junção de gameta que não tem o cromossomo sexual, eu tenho, com um gameta feminino, eu tenho a formação de um macho. E gametas masculinos que têm o cromossomo sexual com o gameta da fêmea, eu vou ter, então, uma fêmea. E, por último, a gente tem o sistema haploide-diploide, que é comum, por exemplo, em abelhas, em que eu vou ter indivíduos adultos haploides e indivíduos adultos diploides. Nesse caso, os indivíduos
adultos haploides, ou seja, que só tem um cromossomo de cada tipo, vai ser o macho, o zangão. E as fêmeas operárias ou as rainhas vão ser diploides, tá? Então, o que acontece? Os zangões, eles produzem os seus gametas por mitose, porque afinal de contas eles são haploides, e as rainhas produzem seus gametas por meiose. O que acontece é que, na hora da reprodução, óvulos fecundados, então da junção de um óvulo com espermatozoide, vai produzir fêmeas, que vão virar operárias ou rainhas, dependendo do tipo de alimento que vai receber na colmeia. E óvulos não fecundados, então que se desenvolvem por partenogênese, então que vão continuar sendo haploides, dão origem aos zangões. Tá? Então, esses são os sistemas mais comuns de determinação do sexo que a gente encontra na natureza. E aí, com isso, como eu vou ter, voltando aqui ao sistema XY, né, que é o nosso caso, e de alguns insetos também, por exemplo, as drosófilas também são, que é um inseto pelo sistema XY. Como a gente vai ter indivíduos que vão apresentar 2 cromossomos X e indivíduos que vão apresentar somente um, a gente vai ter uma diferença no padrão de herança de características que estejam ligadas a esse cromossomo. Então, características que estão ligadas ao X, a gente chama de herança ligada ao sexo. Na nossa espécie, a gente tem 2 exemplos muito comuns, que é o daltonismo e a hemofilia, né? Nos 2 casos, o alelo recessivo é o que dá a condição daltônica e hemofílica, e a gente vai ver então aqui quais são os genótipos possíveis desses indivíduos. Então, no daltonismo, a gente tem uma não percepção, né, de pigmento, né, de todos os pigmentos. Existem vários graus de daltonismo, mas é isso, a não percepção das cores. Então, quem é Dzinho, o alelo Dzinho é o alelo para o daltonismo e o Dzão é para o fenótipo normal, né, de percepção de cores. Então, só que ele está ligado ao X. Então, o que isso acontece? Mulheres que são XDzão, ou seja, o X aqui significa o cromossomo sexual, né? E o Dzão e Dzinho, os alelos. Então, mulheres Dzão são normais. Mulheres Dzinho são normais, mas portadoras do alelo para daltonismo. Então, elas podem transmitir para a prole. E mulheres Dzinho são daltônicas. Homem, como o homem só tem um cromossomo X, basta ele ter um alelo Dzinho para ele ser daltônico. Então, no caso dos homens, um homem XDzão vai ser normal e XDzinho vai ser daltônico. Tá? Então, nesse caso, para a mulher ser daltônica, os 2X tem que ter o alelo Dzinho. No homem, basta somente um X. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de cruzamento, né? Então, uma mulher portadora que casa com um homem daltônico. Vai ter, na prole a gente vai ter mulher portadora, né? Porque ela recebeu do pai o gene pro daltonismo e da mãe o gene normal. Aqui são os gametas formados. O homem normal, porque vai ter recebido da mãe o gene normal. Pode ter também uma mulher daltônica se ela receber da mãe o Dzinho e vai necessariamente receber do pai o Dzinho. E pode ter um homem daltônico se ele receber dessa mãe o Dzinho. Se a gente tem o cruzamento de uma mulher portadora com um homem normal, aqui nesse caso, somente homens podem nascer daltônicos, se eles receberem esse Dzinho da mãe. Porque todas as meninas vão receber o gene normal para o pai. Então, necessariamente, elas vão ser normais, podendo ou não ser portadoras. Não, aqui é o mesmo exemplo daqui, ok? E a gente só teria todos os filhos. E se a mulher for daltônica, aí também a gente vai ter uma outra configuração. Na hemofilia aqui, é o mesmo caso. O gene para hemofilia, né, que é uma dificuldade de coagulação, né? Então, a pessoa pode ter grandes hemorragias, mesmo com pequenos cortes. É um gene recessivo,
né? Então, ligado ao X. Então, a mulher normal, ela pode ser heterozigota, XHzão. Ela pode ser homozigota ou heterozigota, XHzão, 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 XHzinho. Para ela ser hemofílica, ela tem que ser portadora do alelo recessivo nos 2X. E no homem, basta ter no X o alelo recessivo, que ele será hemofílico. E tem um outro terceiro caso, que é uma distrofia muscular, que também está ligada ao X, só que nesse caso, homens, pessoas que têm a distrofia não chegam à idade adulta, tá? Então, e aí acaba que, por conta disso, é muito raro aparecer em mulheres. Normalmente, as mulheres, elas podem ser portadoras e transmitir aos seus filhos, tá? Eu vou dar uma pausa e depois eu vou, para depois continuar falando sobre herança ligada ao cromossomo Y.